Olá, amigos e amigas internautas, estamos de volta com o nosso programa Reprogramação Mental, com a proposta de sempre trazer temas interessantes, temas que geram crescimento humano, desenvolvimento pessoal. E antes de voltar com o nosso convidado de hoje, eu quero relembrar que estão abertas as inscrições do primeiro Congresso Nacional de Hipnose, o primeiro CONAHIPNO. O CONAHIPNO é a realização da Sociedade Interamericana de Hipnose e nele estarão presentes grandes nomes da hipnose brasileira e mundial, falando sobre temas relevantes. E o tema do nosso congresso é a hipnose e diversidade, ou seja, as várias facetas da hipnose, as várias modalidades, as formas, maneiras como a hipnose é utilizada hoje. E esse congresso é totalmente online. Você pode assistir da comunidade da sua casa, do seu trabalho, de onde você achar melhor. E você não paga nada por isso. Você vai receber uma senha e vai se cadastrar o seu e-mail. Então é só você entrar no meu perfil do Facebook, facebook.com/Valdeci Carneiro. Lembrando que Valdeci é com V no começo e Y no final. É Valdeci, não Valdecir. É facebook.com/Valdeci Carneiro e você vai encontrar lá um dos posts falando sobre o CONAHIPNO. Você vai entrar, curtir a página da sociedade e cadastrar o seu e-mail e vai receber as informações tranquilamente no seu e-mail, ok? Então vamos lá, Felipe Gomes, continuar com o nosso assunto de hoje. Você sabe realmente identificar as necessidades do seu cliente? Sim. Então vamos lá, meta-mensagem. Se você não sabe identificar realmente o que o seu cliente está necessitando e você está na posição de vendedor ou de representante, você não vai conseguir efetivar a venda com o seu cliente. Legal, antes de você falar de meta-mensagem, eu tenho uma frase que eu falo sempre para o pessoal, tem muita gente que tem vergonha de se dizer vendedor. A minha formação é psicologia, mas eu falo que naturalmente sou vendedor, eu nasci para isso. E eu não entendo porque as pessoas têm vergonha ou medo de vender. Porque vender é um processo natural do ser humano. Nós fazemos isso o tempo todo. O indivíduo que vai trabalhar numa empresa, que quer um emprego fixo, X, Y, Z, ele primeiro teve que vender sua imagem, ou vender a ideia de que ele seria bom para aquela vaga. Então ele vendeu. Quando um casal, um homem e uma mulher se encontram, na verdade um vende a sua imagem, o pacote inteiro, né? Na verdade ele não vende só a imagem, vende o pacote inteiro para o outro, para o cônjuge, né? Exato. Porque ele está vendendo junto à sogra, o sogro, o tio, o cachorrinho, o papagaio. A família no geral, né? Está indo tudo no pacote, né? Ele não levou só a mulher junto. E a mulher não levou só o marido junto. Exato. Levou um pacote. Isso é uma venda, pelo menos na minha concepção é uma venda. É um processo de compra e venda e entrega, né? E entrega. Geralmente a pessoa entrega a sogra junto, entrega tudo junto. Mas vamos lá, meta-mensagem. Então, na realidade, Valdeci, quando você está atento aos sinais, seja ele de expressão facial, até mesmo corporal, ou até mesmo pelas palavras que a pessoa, que o cliente está te passando, e você consegue identificar, você consegue primeiro estabelecer um rapport ali bem efetivo. Para quem não sabe o que é rapport, é quando você entra em sintonia com o seu cliente aí no processo de vendas. Então, vamos supor, eu vou aqui vender alguma coisa agora para o Valdeci, estamos vestidos os dois de terno, eu não vou chegar para ele e falar assim, e aí brother, e aí mano, tranquilo? O que você está precisando? Então essa já é uma linguagem não específica pelo tipo de vestuário que nós estamos. Então entrar em rapport, além de você estar na roupa adequada e na linguagem adequada, é você entrar realmente em sintonia, que é onde eu faço o link com o que realmente você está, se você está preparado para identificar o que o seu cliente está precisando. Então, primeiro de tudo, é a linguagem, estabelecer uma linguagem coloquial ou que esteja no mesmo nível com o cliente. No meu caso, né, eu sou um pouquinho alto, né, então alguns vendedores arriscam, né, quando a gente vai comprar alguma coisa, chega e fala, e aí grande? Realmente eu sou grande, normalmente eles estão até olhando para cima. Mas isso para mim é uma coisa normal. Mas tem algumas pessoas que elas não conseguem ainda lidar com isso, e o fato de você estar usando aí uma metáfora, e aí grande, você já pode estar jogando 95% do seu processo de vendas no lixo. O Felipe falou agora que ele é um pouquinho alto.
É porque ele se ajeitou ali na cadeira de um jeito para não me humilhar muito. É que ele tem 2,5 metros de altura. É um pouquinho só. É quase da mesma altura que eu. Depois na foto em pé no Facebook vocês vão ver que a diferença é pequena. Então nós somos quase da mesma altura. Não é isso? Isso. E aí, exatamente. Isso para mim é comum, né? Eu estou acostumado. Agora, quando é o contrário, você pega para uma pessoa que tem uma estatura mediana ou baixa, chega, se você como representante ou vendedor, você não vai chegar, e aí baixinho, o que você está precisando? Você corre também, é o inverso do que acontece comigo. Né? A pessoa fala, e aí grande? Então, primeiro de tudo, você, no processo de vendas, se apresente ao seu cliente, dê o seu nome em primeiro lugar e pergunte o nome dele. E sempre que você, durante o processo de vendas, você estiver conversando com ele, olhe sempre nos olhos dele, identifique os gestos dele. Aí que entra a questão do rapport, né? De você, dentro do processo de rapport, você pode também gesticular igual ao seu cliente, para você ir fazendo uma equalização cerebral, entrando realmente nessa sintonia, que o rapport é uma ferramenta fantástica e poderosa quando você sabe usar dela e você consegue excelentes benefícios. Então, repita sempre durante o processo de vendas o nome do seu cliente. O que acontece também aí num processo de desvenda, né, que eu costumo dizer dos desvendedores, o cara, além de me chamar de grande, em determinado momento, como é mesmo o seu nome? Ah, que eu atendo tanta gente, passa 2, 3 minutos, então como é mesmo o seu nome? E aí fera, e aí grande, e aí gigante, então... Campeão. Campeão e outras mais, né? E uma vez já me chamaram também, delicadamente, e aí pé grande, beleza? Então... É uma particularidade que a gente acaba tendo. O cara, ele quis fazer uma brincadeira, né? Só que, infelizmente, quando ele acabou fazendo isso, ele acabou perdendo o produto, a venda dele. Ele deixou de vender um produto que, no caso aí, a comissão dele ia ser boa. Mas ele fez uma coisa que eu gosto muito em vendas, né? Falo, tem muitos vendedores, nos meus cursos de vendas eu falo muito isso, é uma das dicas. Perca a discussão, mas ganha a venda. Exatamente. E tem vendedor que está louco para ganhar a discussão. Ainda chega em casa orgulhoso. Eu ganhei a discussão. Não, o cara estava errado. Ele estava errado, mas ele comprou? Não. Você estava certo, você conseguiu vender? Também não. E sua função era fazer o que mesmo? Era vender. E nesse caso, esse vendedor, né, ele não conseguiu realmente identificar a necessidade. E é como você falou, ele partiu por um outro feeling, né, dentro do processo de vendas, ele foi num outro caminho, ele quis arriscar. Então, assim, dentro do processo de vendas, a audácia e o arriscar, eles caminham junto, paralelo. Mas a gente tem que tomar cuidado e saber usar isso na forma certa e nunca mostrar para o cliente que você está desafiando ele ou que você está ali debochando dele. Porque se o cliente perceber isso, com certeza, categoricamente, você vai perder o seu cliente e o que você estava vendendo e você vai deixar de faturar a sua comissão. Sim, na verdade é porque a meta-mensagem, como o nome diz, é uma mensagem além da mensagem. Ele está acima daquilo que você está dizendo. Então, como você disse no começo, se você quer vender ternos e chega vestido com roupa de surf, a meta-mensagem não é congruente. Exatamente. Se você chega falando, eu vou ensinar vocês a serem milionários, e chega lá com a roupa rasgada, a menos que isso seja uma estratégia muito bem fundamentada para mostrar a incongruência de outros, não vai colar também. Perfeito. Então é a mensagem que chega primeiro, né? Então, na maior parte das vezes, os vendedores não percebem a meta-mensagem deles, o que eles estão mostrando de verdade para o cliente, para os interlocutores, e também não percebem o inverso, né? Sim. Qual é a meta-mensagem do cliente? O que todo o arranjo, todo o contexto do cliente está mostrando e está dizendo para ele? Exatamente, Valdeci. Só fazendo uma ressalva, que já aconteceu durante esses 20 anos de experiência que eu já tenho, aconteceu de eu estar trabalhando em determinado local e chegar um cliente com essas mesmas características que você acabou de citar. Eu trabalhava numa loja de venda de veículos e o cliente entrou, né, para comprar um determinado carro. Então, se eu fosse julgar ele pela questão da forma que ele estava vestido e pelo que o carro que ele estava disposto a estar comprando comigo, eu não iria dar o enfoque. Só que eu fiquei na dúvida, fiquei atento aos detalhes
eu percebi pela qualidade do relógio dele, pelo tipo de sapato que ele estava usando, não é porque ele estava usando uma camiseta regata e uma bermuda social Sport, né, que o cara chegou e perguntou o preço de um veículo de uma marca muito top, linha A. E aí, eu falei assim, se eu fosse fazer esse pré-julgamento por como ele estava vestido, só que eu prestei atenção na fala dele, na forma que ele se apresentou, a marca do relógio dele e também pelo estilo de sapato que ele estava. Então eu montei um contexto, apresentei o carro para ele, mostrei outras opções. Nesse momento eu mostro opções completamente adversas do que ele estava me pedindo, e aí eu vi que ele realmente estava interessado e eu consegui concluir o processo de vendas e realmente era um cliente que tinha um poder aquisitivo compatível com o carro que ele estava pedindo, e eu consegui efetivar essa venda com sucesso. Aqui entra em jogo um outro pressuposto que a gente usa muito na programação neurolinguística, que diz que é impossível não se comunicar. Então o tempo todo nós estamos nos comunicando. O vendedor está se comunicando naquele momento, mas o cliente, principalmente, o tempo todo está dando o rumo da conversa. Se o vendedor for atento, ele vai fazer o quê? Ele vai prestar o rumo da conversa e vai caminhar junto com o cliente, não é isso? Ou com o provável cliente, virtual cliente, né? Se ele está realmente atento a esses detalhes, ele vai, como você citou agora, ele vai caminhar junto, rumo ao mesmo objetivo. Então, o objetivo do representante ou do vendedor é concluir a venda. E o objetivo do cliente é também concretizar a compra dele. Então, na realidade, são duas pessoas com o mesmo objetivo, um de compra e outro de venda. Se vocês estão na mesma sintonia, rapidamente, dependendo do tipo de produto, se não for um produto que exige muitas informações técnicas, que isso também exige alguns cuidados a mais, que a gente pode até estar falando no próximo bloco. Então, tenho certeza que você, identificando o que o seu cliente precisa e caminhando junto com ele, você vai concluir o seu objetivo e ele também, e vocês ficam felizes. Todo mundo fica feliz. E nós vamos ficar tristes só um pouquinho agora, só um pouquinho triste para ficar feliz de novo. Assim fica muito bom. Nós estamos terminando esse bloco e no próximo bloco nós continuaremos falando com o Felipe Gomes sobre você sabe realmente identificar as necessidades do seu cliente? Então até o próximo bloco com o Felipe Gomes.